Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Lock and Key, nova série de mistério e fantasia da Netflix. Só antes de começar a falar sobre a série, eu queria passar dois recadinhos bem rápidos. O primeiro é um podcast que eu participei como convidado, que eu falo um pouco sobre Oscar, também um pouco sobre cinema, sobre streaming, que chama 2PMM, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link. E a outra é para vocês que estão acompanhando tudo que a gente está falando sobre o Oscar no canal, fica ligado que eu vou fazer um vídeo já logo depois do Oscar, então assim que acabar o Oscar eu já vou gravar, editar e postar o vídeo de madrugada mesmo no domingo, e aí na segunda-feira ou na terça-feira eu posto um outro vídeo debatendo alguns assuntos mais específicos sobre o Oscar também. E entrando na série, pelo trailer eu esperava que fosse uma série meio de terror adolescente, e na verdade é algo bem diferente disso. Acho que tem muitos poucos elementos de terror, mas no geral é mesmo uma série de fantasia, uma série de mistério e uma série com aquela pegada bem oitentista que tá voltando bem forte com Stranger Things, até com It e tal, que é toda aquela narrativa com as crianças protagonistas, as crianças que vão resolver todos os problemas, e os adultos são sempre meio bobões e não conseguem fazer nada, e tem até aquela questão já meio clássica de que os adultos eles não ajudam porque eles não acreditam naquilo, porque quando eles crescem eles deixam de acreditar em mágica, deixam de acreditar em fantasia. Então tem muita coisa aqui que a série ela bebe muito da fonte dos anos 80, ela não é nada original nesse sentido, mas ela tem pelo menos uma consciência grande disso. Então nesse sentido eles vão fazer várias referências aos anos 80, não só nos personagens, não só na forma como eles vão conduzir a narrativa, mas também no primeiro episódio vai ter uma cena do menino andando por dentro da casa com aquele tênis que tem as rodinhas, e vai ser um plano de sequência meio que acompanhado de trás, que vai lembrar muito a cena de O Iluminado. Eles vão fazer claras referências ao Tom Savini aqui, eles vão falar o nome mesmo, Tom Savini, que é um dos melhores maquiadores, um dos maiores maquiadores da história do cinema, principalmente do cinema de horror. Então, cara que maquiava nos filmes do Romero e tal, que revolucionou até um pouco o gênero. Depois chegou até a dirigir uns filmes de terror também, chegou a atuar em alguns, fez até aquele Um Drink no Inferno do Tarantino. E ele aparece também na série, fazendo uma pontinha para vocês que escutaram falar muito de Tom Savini na série e não sabem de quem se trata. Ele é o cara ali da loja de chaves, que dá todas as chaves pro menino, aquele é o Tom Savini. E nesse sentido, apesar da série não ser tão original, dela ser bem derivada em vários aspectos, e também dela ter vários problemas narrativos, de tom, de encaminhar a história para uns lugares que eu não gosto tanto assim, mas no geral é uma história muito gostosa de se acompanhar. Então a gente compra muito a ideia daqueles personagens e a gente começa a gostar daqueles personagens. Não são apenas personagens extremamente genéricos que a série força a gente a gostar deles. Não, a gente entende pelo que eles estão passando, então é muito uma série também que vai trabalhar o luto. Então nesse sentido dá até pra ver a série como a forma que cada um vai encarar o luto. E acho que principalmente essa questão faz com que a gente se conecte com aquela família e comece a entender cada um. Então a gente entende as atitudes as certas ou as erradas de cada um dos personagens, a gente começa a comprar cada vez mais a relação deles, e acho que isso é muito importante, porque é uma série de fantasia, uma série de aventura, numa pegada meio Goonies, assim. Então se a gente não gostar dos personagens principais, não tem como a série funcionar pra gente. E aqui, nesse sentido, eu acho que a série vai muito bem e consegue fazer com que a gente goste dos personagens e com que a gente sinta prazer de acompanhar essa jornada, apesar dos muitos problemas no caminho e tal. Mas é uma série que é muito gostosinha de se maratonar. Eu assisti ela emendando um episódio no outro, até porque eles usam muito bem os cliffhangers no final dos episódios, pra manter você querendo assistir mais e mais, e acho que funciona. Óbvio, tinha uns momentos que eu torci o nariz? Tinha, bastante. Mas, no geral, dá pra você acompanhar numa boa, dá pra você gostar numa boa, até porque ela tem alguns conceitos muito legais também. Então toda a questão da casa é muito bem trabalhada, das chaves é muito bem trabalhada, e como eles interconectam tudo isso, e como eles usam alguns mundos diferentes, entre aspas, a partir do uso das chaves, e nesse sentido o design de produção é muito bom. Então a gente compra toda aquela ideia dos mundos, a gente compra toda aquela fantasia que as chaves trazem. Mas se a série trabalha muito bem toda essa característica oitentista, trabalha bem os personagens pra gente gostar deles,
Eu acho que ela toma alguns rumos, alguns caminhos. Eu não conheço o material original, então não tenho base para falar se a história original é assim ou não. Mas enfim, de acordo com o que a série apresenta, eu acho que tem vários caminhos que não funcionam tão bem. A construção é muito boa, mas quando o mistério começa a ser desvendado, algumas coisas não são tão satisfatórias assim. Acho que a começar pelo vilão da história aqui, ele no começo, quando a gente não conhece tanto dele, a gente até começa a comprar tudo aquilo e a gente quer saber mais dele. E quando começa a se revelar tudo aquilo que a série vai guardando pro final, acaba sendo um pouco anticlimático, pelo menos foi assim pra mim. E também tem algumas escolhas do roteiro que me incomodam um pouco, algumas facilitações narrativas, na verdade muitas facilitações narrativas, então são dois personagens falando sobre outro e aí de repente esse outro aparece na porta e escuta essa conversa. Esse é o tipo de coisa meio novela que me incomoda bastante. Eu acho que é meio que preguiça do roteirista de estabelecer todo esse conflito de uma forma mais sutil, mais diferente, e aí eles têm que usar esses artifícios que são sempre colocar um personagem no lugar onde ele tem que estar para acontecer tal coisa. Então, nesse sentido, parece que o roteiro está querendo manipular um pouco o público, quase que a série inteira. Outra coisa que me incomoda bastante aqui são os diálogos, que eu acho que isso é talvez a segunda pior coisa da série. A pior eu falo logo em seguida, que foi a coisa que mais me incomodou. Mas os diálogos aqui eu tinha até um pouco de pena em alguns momentos dos atores terem que falar aquilo. Porque são aqueles diálogos exagerados, bem clichês, que a gente já viu em 1 milhão de filmes antes, do tipo, ah, você tem que mudar, escolha a pessoa que você quer ser. E assim, apesar dos atores em muitos momentos conseguir passar uma verdade para tudo aquilo, os diálogos eles são bem doídos de ouvir em alguns momentos. E então chegamos no que é pra mim o grande problema da série, que é o seu final, a sua resolução final mesmo, assim, o momento final, a sequência final, que pra mim é muito problemática. E eu vou explicar aqui o porquê disso. Quando a gente tá falando aqui de filmes ou séries de mistério, de suspense, o que você tem que fazer é colocar o público para participar junto. O bom mistério, o bom filme de suspense, o bom filme de mistério é aquele que você reassiste ele e vê que todas as pistas estavam ali e você não tinha conseguido pegar, porque elas estavam bem escondidas. Aqui na série acontece algo que pra mim é muito frustrante, é muito problemático, que é o quê? Você apresenta toda a narrativa, você fecha essa narrativa e aí de repente você coloca um epílogo de 5 minutos para explicar uma resolução mirabolante que você não tinha apresentado antes. Então não é que aquelas cenas estavam ali e você não tinha prestado atenção e aí no final é um grande plot twist. Não, é um plot twist que vem completamente do nada. Então ele volta em alguns flashbacks e aí apresenta, depois disso que a gente tinha mostrado, aconteceu isso daqui também que vocês não viram. E depois disso aconteceu isso daqui também que vocês não viram. E aconteceu isso daqui que vocês não viram. E por causa de tudo isso que a gente não tinha mostrado antes e vocês não sabiam que tinha acontecido, o grande final é esse. Então, assim, eu entendo que é pra ter uma segunda temporada, pra continuar a história e pra ter esse grande cliffhanger e deixar as pessoas comentando. E eu não teria nenhum problema com o final se a série tivesse apresentado esses elementos antes, ainda que escondidos, ainda que a gente não tivesse sacado, e aí no final a gente chegasse e falasse, nossa, entendi agora, era isso que eles estavam plantando desde o começo. Aqui não acontece isso. Aqui é simplesmente um final jogado, que o roteiro trabalha tão mal que ele precisa construir um epílogo de 5 minutos só para mostrar um monte de cenas e acontecimentos que a gente não tinha visto antes, porque a série não tinha mostrado antes. Então isso é muito frustrante e mostra uma clara fragilidade muito grande no roteiro. Então, como eu disse, é uma série muito gostosinha de você acompanhar, de você seguir esses personagens, só que termina e deixa um gosto bastante amargo na boca. Eu sei, a segunda temporada pode ser bem legal, eu vou querer assistir a segunda temporada também e tal, mas, assim, até chegar a segunda temporada, eu vou ficar lembrando esse final que é muito, muito problemático. Eu vou dar uma nota 6,5, eu tava pensando em dar 7,5 pra essa série, mas aí o final derrubou demais. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do final, eu não gostei nem um pouco. Então é isso, se inscreve no canal, comenta o vídeo, o que vocês acharam da série. Também curte o vídeo se vocês gostaram e toca aqui no sininho, porque eu acho que o YouTube não tá avisando muito dos vídeos
para quem é inscrito. Então aperta aqui embaixo no sininho para você receber as nossas notificações. Também passa no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais e passa aqui na descrição para ver o podcast que eu participei como convidado lá do 2PMM. Por hoje é isso e corta!